CBN Lab. Apresentação: Dorval Braga Neto. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Lab, o seu melhor programa de gente, gestão e inovação na rádio que toca notícia. Eu sou o Dorval Braga Neto, estaremos juntos até a próxima hora. Hoje o nosso programa excepcionalmente gravado, mas muito bem gravado, e hoje na companhia do diletíssimo Álvaro Sanches. Sui hoje ficou em casa quietinha. Álvaro, eu tô feliz com você, Álvaro. Que bom, meu amigo. Cara. Diga, vamos lá. Primeiro, você veio com uma roupa adequada. O que já é uma certa novidade também. Uma não é de bermudão. Não, mas exatamente. Bermudão é pro sábado. Precisamos dizer pro nosso caro ouvinte que no sábado, aqui nas belíssimas dependências da rádio CBN Amazônia, é permitido utilizar a bermuda. Sim. E nesse calor, deveria ser todo dia, em todos os lugares, né, meu amigo? Chinelo não pode, é fato. Há controvérsias, né, sobre o chinelo. Verdade. Mas há outro motivo que me deixou feliz, Álvaro, foi a foto que você me mandou de um prato limpinho, você viu? Arrumadinho, melhorando, bem cara. Empratado. Foi a primeira vez que você conseguiu fazer? Nada, eu tenho me dedicado a essa pluralidade, né? Quem me segue no Instagram e lá... Afinal, o que era aquilo? Então, quem me segue no Instagram lá, @Álvaro Sanches, vê que além da rádio, eu faço um pouquinho da gastronomia, tem a música, tem algo que eu sou apaixonado, que é dar aula, né? Lecionar. E a gastronomia tem sido uma paixão, meu amigo. Então, hoje, numa das provas feitas no instituto onde eu faço gastronomia, era para fazer uma prova meio Masterchef, ali, 1 hora para fazer um prato e tudo mais. Nesse ponto aí já... E aí foi feito um belíssimo risoto com escalopes de filé, ao molho de uma redução de balsâmico. Você está convidado para experimentar da próxima vez, Ele só tem que estar limpinho o prato para mim. Se ele estiver limpinho... Já dá uma melhorada, né? Já vai. Durval, deixa eu aproveitar, você falou que nós estamos gravando, é fato, mas passando nesse sábado, lembrando que hoje dia 21 de setembro. E hoje tem umas datas bacanas para a gente falar. Temos aqui, datas? Dia do adolescente, dia do fazendeiro, dia dos tios e das tias. Olha que data gostosa. Que tio tinha data. Tem data, que bacana. Hoje é Dia Internacional da Paz, Dia Mundial de Medula Óssea. Olha quanta data hoje. Muito bom. Hoje é Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Que data bem reflexiva essa. Dia Nacional da Conscientização da Doença de Alzheimer. E tem 2 dias ainda. Dia Nacional da Luta de Pessoa com Deficiência. Dia Mundial da Gratidão. Olha que bacana. E o dia que o Álvaro Sanches conseguiu fazer um prato... E o dia que tá vendo? Tem muita coisa. Eu acho que precisa entrar nesse calendário aqui. O dia que fez o empratamento adequado. Sem dúvida, meu amigo. Muito bem. Falando em empratamento, meu querido Álvaro Sanches, você sabe que todo ano a nossa Amazônia padece com uma seca, uma estiagem que vem piorando a cada ano, né? Ano passado já foi severa e, ao que tudo indica, esse ano será ainda mais severa, né? E os reflexos dessa estiagem a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Primeiro, para eu que estou sempre ligado dentro de empresas e tal, a gente começa a ver dificuldades de receber os insumos, as peças, né? Enfim, o que se precisa para produzir, moto, TV, ar-condicionado, geladeira, essa coisa toda. No grande varejo, a gente vê também dificuldade, né? Eu estava conversando com um dos nossos entrevistados que no ano passado faltou banana nos supermercados, né? A gente já começa a ver o preço de alguns artigos aí de alimentícios, de gênero alimentício, bem mais caros, e é o que tudo indica. Teremos problema de novo. Isso tem um impacto severo na logística, já que a gente, digamos assim, não somos tão bem localizados geograficamente. Sim. Estamos distantes. Para você que gosta de gastronomia, você já começou a perceber alguma alteração no mercado, aí nos preços? Durval, o aumento de alguns produtos já é perceptível, sim. Mas você foi falando e me remeteu muito ao que nós vivemos na época da Covid lá atrás. E quantas vezes eu ouvi reportagem de alguns anos atrás das pessoas alertando para uma possível Covid, um possível problema de saúde que teríamos. Da mesma maneira, há quantos anos nós ouvimos falar sobre aquecimento global, sobre desastres naturais, e parece que a gente não prestou muito atenção e essa conta chegou, né? A gente parece que não acreditamos muito, né, que ia piorar, mas, bom, os especialistas vão explicar para a gente a sensação de quem está de fora, de que não é
da área da logística é de que está piorando o negócio e cada ano vai ser pior. Exatamente por isso que a gente decidiu fazer um programa, na minha opinião, inclusive, bastante oportuno, porque isso vai gerar um impacto, uma reverberação negativa no nosso dia a dia, falando um pouquinho sobre esses desafios da logística na estiagem amazônica, como o Álvaro Sanches já disse, lembrando que hoje é sábado, 21 de setembro de 2024, e o CBN Lab já está no ar. CBN Lab. Lembrando que, apesar do programa ser gravado, você pode mandar mensagens aqui para a gente, que a turma que vai estar na produção aqui no sábado vai estar em alerta e, obviamente, vai colher essas mensagens, essas perguntas e vai mandar para a gente endereça para os nossos convidados e a gente devolve, quem sabe, nos próximos dias aí, para a nossa audiência, que também deve estar no YouTube nesse momento, youtube.com/CBN Amazônia, e o nosso WhatsApp, 92 código de área, para você que não é de Manaus. Nosso programa é internacional, não é mesmo? Sem dúvida. Boston, Chicago, Nova York e Milão. 981980632, repetindo, 92 código de área, 981980632. E para conversar conosco sobre esse tema, nós estamos recebendo dois experts nessa área de logística. A gente está recebendo aqui o Arthur Braga, que é especialista em logística, um cara que manja muito desse assunto, muitos anos aí nessa área e vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Seja bem-vindo, viu, Arthur? Opa, obrigado, Duval, obrigado, Álvaro, pelo convite. Esperamos aí contribuir nos próximos 40 minutos com muita informação. Com certeza, não tenho dúvida. A gente está recebendo também pela segunda vez aqui o Miguel Aguiar, que é especialista em varejo, gerente de importação do Grupo Nova Era. Eu já fiz minhas queixas do que está faltando aqui. Ah, sim. Eu aproveito. Você já fez sua listinha? Já trouxe o hall, já a lista aqui. Que bacana. Miguel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Durval. Estamos mais uma vez aqui com vocês para agradecer. Estamos juntos aí. Muito bom. Miguel e Arthur, essa estiagem, essa seca que já começou, né? Seguramente será mais severa do que a dos anos anteriores? Bom, Durval, a gente tem realmente esse dado, né? As evidências levam levam a isso, isso, estão né? todas aí. Em termos de varejo, supermercadista, tenho certeza que todos tiveram uma preparação muito boa, então a população pode ficar tranquila quanto a isso. Uhum. No caso do Grupo Nova Era, a gente também fez um trabalho bem de planejamento, Sim. bem minucioso para ver o que poderia ser de impacto. Até porque hoje toda a cadeia vai ser afetada, tanto o polo, supermercado. Então nós temos aí um drogarias, eu imagino, né? também. Toda a cadeia vai ser afetada, não tem dúvida disso. Os custos aumentam, então a gente realmente fez um planejamento adicional para que não tivesse nenhum problema para a população também e para o nosso resultado. No polo industrial não vai ser diferente, né, Arthur? Houve esse planejamento também? Você acredita que as fábricas conseguiram se organizar? Tende a ser realmente um dos piores anos, né? A gente vê que, na verdade, cada vez tudo está muito mais frágil do que era no passado, ou seja, se a gente pegar os últimos 20 anos de história, a gente teve pandemia, a gente teve as mudanças climáticas, nós tivemos guerra. Para quem trabalha em logística... Guerra também afeta, né? Guerra afeta. A guerra lá no Mar Negro afeta o lead time do material. Então, voltado para a seca, com certeza é uma das piores secas, um dos piores momentos que nós já vivemos. Eu diria que pelo menos metade da população e metade dos empresários e das iniciativas, elas se planejaram melhor do que ano passado. Sim. Então, ou pelo menos deveriam ter feito isso, né? Não, mas 50% eu diria que sim. Agora, a outra metade que ou pagou para ver ou não acreditou, hoje vai colher os frutos disso de forma negativa, em termos de inflação, em termos de custo. Então, o que é que todos sofrem, né? Sofre quem recebe, sofre quem manda, né? Fico pensando no agro também nesse momento. E aí eu queria só fazer uma pergunta rápida aqui para o Miguel. Sofre tanto aquele que compra a cesta básica, quanto aquele que também tem uma cesta que não é básica, uma cesta de luxo, digamos, também sofre? Sofre, Durval, até porque isso é muito... Eu não consigo um frete sair, botar uma taxa de R$15 mil a mais em um frete, e eu falo assim, não, esse prejuízo é meu. Mas isso vai para o preço, não tem como. Então, toda a população vai ser afetada, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo hoje a questão da preparação, temos aí algumas alternativas, os portos foram bem rápidos quanto a isso, então você tem novidade nos portos que tem em Manaus hoje, fizeram um pier em Itacoatiara, então
Não vai melhorar? Vai segurar um pouco? Vai. Só que o custo essa conta vai chegar, gente. Tá? Então, eu perguntei porque o Álvaro está acostumado a comer escargot, vinhos muito caros. Sim, bacalhau, então, muito bacalhau. Bacalhau, né? É o dia a dia dele, é bacalhau. Bacalhau eu tenho, gente. Bacalhau eu não vou subir. Você não vai subir? Vai manter? Opa. Tá legal. Olha aí, Foi pra agora, eu tá? fico mais tranquilo. Agora, eu perguntei para o programa ser um pouco mais light. leve, fica Álvaro, mais se tranquilo. você me dá licença, meu amigo, a gente vai logo para o intervalo, a gente já volta e na sequência você começa com a sequência de perguntas. Aí, pode ser? Perfeitamente. Sem Fechado, dúvida. então. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Fica com a gente está falando sobre os desafios da logística na estiagem amazônica. A gente volta já. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab, hoje falando sobre os desafios da logística na estiagem amazônica. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 92, código de área 981980632 ou através do youtube.com/CBN Amazônia. Lembrando que esse programa especificamente é gravado e que a gente naturalmente não vai conseguir responder em tempo real. Mas mande seu WhatsApp, a sua dúvida, que seguramente a gente encaminha para os nossos especialistas. Álvaro Sanches. Bom, vamos lá. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Feliz em ter vocês aqui. Quero dizer que quem está nos acompanhando nesse sábado é Camila Loyola, do Grupo Nova Era. Manda um abraço para você, viu, Miguel? Dizer que você é sensacional. Camila foi minha aluna num dos cursos de pós-graduação. E essa semana eu falava com alguns alunos sobre essa previsibilidade. Assisti ainda essa semana que até o final do século devemos ter um aumento aí de 3 graus na temperatura e vai tornar algo ainda mais absurdo que nós estamos vivendo. Mas que no ano de 2023 nós tivemos uma das maiores temperaturas no planeta dos últimos anos. A minha pergunta é, foi previsível? Vocês estavam esperando? E a segunda pergunta, o que foi aprendido com o que nós vivemos no ano passado? Bom, falando na rede varejo supermercadista, nós pegamos aí o primeiro momento de pandemia, né? Acho que foi histórico para todo mundo, para essa geração nossa aqui, e alguns aprendizados vieram realmente. Nós tivemos aí que preparar esse planejamento melhor. Isso afeta um fluxo de caixa, uma economia também para todo mundo. O que teve de aumento de preço naquele período, a população foi que mais sentiu, e esse preço não voltou. Então, você imagina que inflação... Ele dilatou e lá ficou. Dilatou e lá ficou. Ele não está voltando, né? Pode dar um exemplo, Miguel? Vamos dar um exemplo do azeite? Azeite, bem lembrado. Azeite de oliva. Mundial, Muita gente brincando, né? Vamos parcelar o azeite até fazer um consórcio com azeite brincando. Mas, assim, é um problema climático na Europa. A Espanha tem aí 70% do mercado de azeite. Isso não voltou mais. Hoje você está aí sofrendo. Deve baixar alguma coisa em janeiro. Então, você pega desde do ano retrasado até janeiro agora desse ano, é um tempo. Uma garrafinha de azeite extra virgem está na faixa de R$60. R$60, né? É isso, uma média. Então, subiu muito. Isso não volta, tá, gente? O pior de tudo é você pega uma estiagem agora dessa, a gente tem que repassar esse custo. Infelizmente, vai. O planejamento fica mais acirrado, tá? Pô, você tem uma ideia, eu vou ter lead time de São Paulo para cá ou do Sul para cá, maior do que China, Manaus. Né? Então, China vai conseguir entrega muitas vezes aí para mim em 35 dias, vamos dizer. E eu tenho mercadoria no Brasil que chega em Manaus com 45. Então, você imagina como fica. Né? Então, realmente, a gente se preparou, teve um planejamento maior, mas isso tem um custo também para os dois lados. Tá? E acho que essa parte de clima aí tem vários fatores que vem afetando, mas acho que nós temos que estar muito preparados para os próximos anos e isso já ficou um dever de casa para o varejo. Entendi. Eu acho que sim, foi previsível, né? Respondendo a pergunta do Álvaro, sim, foi previsível. O que acontece muito ainda é que existe, por parte da população ou do poder público, de algumas autarquias, eventualmente desconsiderar a potencialidade do que pode ser. Então, tal como foi na Covid, né? Exato. Então, existe sempre aquele, eu não vou investir porque isso pode não acontecer. Para quem se preparou e se planejou, vai ser menos doído, claro. Né? As indústrias, eu diria que 45% a 47% das indústrias de manufatura, elas se prepararam e fizeram frente de estoque disso, mas como foi mencionado, a gente tem, claro, o fluxo de caixa,
A gente tem falta de espaço, porque todo mundo começa a buscar Pois por é, espaço. esse é um ponto, né? Falta de armazenagem. Falta de Eu armazenagem. tenho clientes, por exemplo, que estão armazenando produtos, sei lá, enlatados em câmara frigorífica. Porque não tem onde botar mais. E é uma solução que afeta a qualidade e afeta custo. Então, não necessariamente pagar mais caro nesse momento vai significar pagar com maior qualidade, porque quem armazenou dentro de um container ou numa situação mais crítica, pode ser que o material não chegue lá com tanta qualidade, né? Você falou de container agora e acompanhando, obviamente, de longe, só ouvindo, né, os clientes falarem, o preço do container foi um decisor nisso daí, né? Sim. Só para a nossa audiência ter uma ideia de quanto é que custava um container, sei lá, da China para o Brasil antes da pandemia e quanto passou a custar agora um container? Antes da pandemia, chegamos a pagar até de $3.000 aí o container. $3.200. Chegamos a pagar no pico $21.000 na Meu pandemia. Deus, 7 vezes. 7 vezes. Hoje o container está por volta de $12.000, $15.000. China, Manaus. Então, 4 vezes o que era, né? E um terço desse custo hoje ele é considerado taxa da vazante, vamos dizer assim. Sim. Subentende-se que vai sair em algum momento, mas nunca mais voltou a ser $3.000. Esse é o ponto. Por exemplo, a questão do seguro, se aplica a isso também? Ou não? Se aplica porque você acaba, na verdade, como você assume mais risco, você acaba tendo que prever esse tipo de coisa no seu negócio. Então, não é que o valor do seguro aumentou, mas que agora você está segurando coisas que eventualmente você não seguraria por tanto tempo. Entendi. Entendeu? E na prática, Miguel, por exemplo, o que o consumidor, por exemplo, tanto do Nova Era, dos caches, né? E do Pátio Gourmet, que é um supermercado mais gourmet, o que pode vir a faltar? Só para a gente já ficar esperto e fazer também o nosso dever de casa. Vamos falar aí com segurança, mas um leite em pó, ele tende a ficar um pouco mais caro, até pelo que aconteceu tudo no Rio Grande do Sul, ali, vamos pensar toda essa tragédia climática também que teve. Mas, no geral, a gente está bem mais preparado. Entendi. Uma outra fruta mais especial, um pão diferenciado ali do pátio, isso realmente às vezes pode acontecer. Importados, tipo geleias, essas coisas. Importados, esse aí foi um pouco da minha área, né? Esse aí não vou puxar a sardinha. Esse eu me preparei, mas também levei um puxão de orelha, levei fluxo de caixa, você imagina aí. Exatamente. Pagar em você dólar, tem um desencaixe, pagar uma antecipação ali, antecipamos. Então, hoje, final do mês, chegam os últimos containers de importação. Então, vai ter geleia, você vai ter macarrão, você vai ter... Você estava falando do macarrão que vem da Turquia, não é isso? Isso. Pra você ter uma ideia, o nosso desafio logístico hoje, nós temos macarrão vindo da Turquia. É um macarrão de qualidade e você consegue competir com as indústrias nacionais. Então, e aproveitar o que o polo tem. E a gente quer repassar isso para o consumidor. A gente não faz isso para poder ser ou melhor ou ficar mais caro. A gente repassa isso também para a população. Claro, sem dúvida. Álvaro? Olha lá, a gente está falando sobre essa relação B2C, né, com o cliente final, mas vocês têm fortemente um B2B também, desse cliente que é um mercadinho de bairro, que são mercados menores e que na pandemia, mais uma vez fazendo alusão a esse período, se sobressaíram muito, porque as pessoas não conseguiam fazer aqueles ranchos grandes e aí compravam uma coisinha ou outra no mercado ali perto de casa. A minha pergunta é, esse B2B novamente vai ser impactado? Como é que vocês observam isso? Eu diria que sim. Na verdade, tempo de escassez, ele força todo mundo a rever a estratégia. E o varejo, o Miguel sabe melhor do que eu, mas o varejo ele tem uma vida própria. A gente até planeja, mas muita coisa às vezes sai na direção contrária. Tem comportamento de consumo aí no meio, né? Isso. A única coisa que eu já tirei de lição do que a gente vem vivendo é que cada vez mais o consumidor está mais exigente e, ao mesmo tempo, ele quer custo. E isso, o que eu vejo é que as lojas pequenas elas estão perdendo isso porque quando vem uma crise dessa, o custo, às vezes o custo do frete é maior do que o valor da mercadoria que ele compra. Então, eu vejo que é uma mudança e a gente tem que se planejar de forma mais perene, porque a gente ainda está no modo, eu vou esperar a seca. Então, a gente tem que sair. Acho que esse ano já melhorou muita coisa, mas tem muita oportunidade ainda. Na tua rotina, Arthur, eu imagino que você está mais conectado aí com o polo industrial, né? Isso. Na tua rotina, quais são os setores, os segmentos, em geral, mais afetados? Duas rodas, eletroeletrônico? Geralmente, o que a gente chama de material volumoso é automotivo, duas rodas, parte de injeção, porque ela acaba atingindo... Plástico, né? Plástico de forma geral, né? Ela acaba atingindo do setor alimentício ao automotivo. Exato, embalagens, né? A embalagem. Então, eles precisam de área para armazenar
E geralmente, como eles são componentistas, eles têm uma margem minúscula e eles precisam pagar um frete muitas vezes que já aumentou e o cliente não vai pagar por isso. Entendi. Né? Então, eu imagino que, e pelo que a gente tem visto, tem se gasto muito em armazenagem, transporte, sobre a estadia. Aí começa a faltar equipamento, o equipamento, mesmo você pagando mais caro, você não tem o retorno daquele equipamento. Então, hoje você paga um caminhão em Manaus para fazer 3, 4 viagens no dia. Você às vezes não consegue, porque está todo mundo sobrecarregado. Tem trânsito também, tem né? trânsito. E a cidade, na contramão disso, ela não cresceu de forma mais organizada. Sim. Né? Então, hoje, a gente está numa empreitada trabalhando no norte da cidade para tentar desenvolver o norte, que a gente ainda acha carente. Mas hoje um caminhão que fazia 4 viagens faz 2, talvez uma. Já pensou? Né? É complexo. Bom, a gente está falando aqui sobre os desafios da logística na estiagem amazônica. A gente sabe que vai ter uma série de dificuldades aí que são inerentes à própria seca. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Miguel Aguiar, que é especialista em varejo, gerente de importação do Grupo Nova Era, e o Arthur Braga, que é especialista em logística. A gente vai para o nosso próximo intervalo. Na verdade, temos o repórter CBN na ponta. E assim que... já, a gente volta já. Fica com a gente. CBN Lab. CBN Lab. Você notou que o repórter CBN foi super rápido? Você viu? Rápido, né? Isso é previsibilidade, meu Não é? amigo. Rapaz, nós somos muito planejados aqui, né? Aqui não tem seca que afete Você o tá CBN vendo? Lab, né? Muito bom. Bom, vamos lá, Álvaro Sanches, perguntas. Tenho sim. Olha, nesse movimento a gente sabe que Manaus é impactado. Mas mais do que Manaus, o interior geralmente é onde mais se tem impacto. O que vocês já trouxeram de planejamento e o que vocês acreditam que deve ocorrer até final do ano com os interiores do Amazonas? No nosso caso, temos aí um DV nosso também, que eles acabam se abastecendo em alguns supermercados maiores aqui. Tá? Então, a gente tem aí um time de televendas, um time de vendedores que tem... Vocês têm vendedor local, Miguel? Local. Tem também? Vendedor que vai na porta a porta, vai no Isso. barco, liga, e alguns deles se abastecem conosco. Isso aí faz com que tenha que entregar no barco. Esse barco está na estiagem também agora, está mais seco, então leva menos volume. Algumas balsas vão levando menos volume. E o preço, imagina lá como vai ficar mais caro. Né? Então, também eles se prepararam, pegaram algumas coisas antes, porém você tem esse impacto aí que deve ser um pouquinho pior nos próximos meses aí, tá? Olha, eu conheço alguns interiores, não sei se tu conhece, Álvaro Sanches, interior do Amazonas. Alguns. O que você conhece? Parintins. Você não conhece o interior do Amazonas? É o que o Elter fala, exatamente. Não, interior é quando você tem 2 ruas só e de vinda. Assim, vou lembrar de alguns aqui. Carauari. Eu tive em Carauari. Extremamente precário de mercados lá. Para você conseguir tomar um iogurte, comer um biscoito recheado, você tem limitação lá. E hoje eu tive na Seduc, fazendo uma palestra lá, e teve transmissão para todos os outros 62 municípios, né? E uma das coisas que está preocupando os coordenadores, sobretudo os coordenadores do interior, é que a dificuldade de levar merenda para essa turma. Vocês têm alguma iniciativa ligada a esse tipo de situação? Nós não temos, mas você vê como é que vai essa merenda. Às vezes realmente vai no barco, às vezes vai refrigerado, você tem carga de perecível, como um frango, parte de carne, então tem que ser acondicionado, e essa é a preocupação deles. Hoje nós não vendemos na parte governamental, devidamente alguém pode comprar com a gente e fazer toda essa parte. Claro. Teve aqui com a gente, eu acho que o Álvaro não estava nessa entrevista, a gente conversou com o pessoal da Navegan. Acho que é Navegan. Legal, conheço. Você conhece eles? Conheço. Inclusive, acho que eles estão incubados aqui dentro do Grupo Rede Amazônica. E eles falaram um pouquinho sobre a... Não sei se você conhece. Você conhece, Arthur? Não. Não, é uma startup e eles estão tentando organizar aí, digamos assim, o deslocamento fluxo, né? pelos rios, né? Okay. Tanto de passageiros, porque já houve aí acidentes, né? Que ninguém sabe nem que morreu, porque não tinha ali uma lista, né? Mas também de cargas, né? Você vê futuro para isso, Miguel? Vejo sim. E o Arthur também? Tive algumas conversas, estamos com algumas conversas com ele também. É Navegan mesmo, né? Navegan, tá? Eu contato o Léo Jefferson, que é uma pessoa que toca isso. Projeto fantástico, tá? Você colocar um rastreamento da carga. Para quem conhece como você deixa a carga no porto, chega um motorista, a nota fiscal entrega e alguém assina. E você espera e vai embora no barco. Eles não. Então, o propósito deles é
ter... E não tinha cubagem, né? não No olho tinha ali, né? cubagem, no olho pela caixa. Então hoje eles querem te dar esse tracking dessa mercadoria entregando. Programa fantástico, o projeto Legal. deles está indo para frente. Acho que tem possível, não só nos rios, como também na cidade. Meu bate-papo com eles é sobre e-commerce. Nosso e-commerce também vai ter como abastecer aí tanto o B2B quanto o B2C. Tá, isso tá em pauta. Aí eu vou aproveitar, já que falei da Navegan, na verdade minha pergunta era outra. Minha pergunta é, não seria essa questão da estiagem um grande problema, mas também uma oportunidade de desenvolver talvez alguns fornecedores locais, tanto de spare parts quanto de repente de coisas de FLV e tal? A resposta é sim, mas Manaus hoje ela tem 2 perfis basicamente, né? Nós importamos muita coisa para produzir e mandar para o resto do Brasil. Hoje a gente está falando de 12 bilhões estimado esse ano, né? Mas vem numa crescente, apesar das crises de tudo. E tem, claro, o abastecimento da região que está crescendo. Então, basicamente, vem alimentos, alguma coisa específica do Sul e Sudeste e, claro, de fora. Mas hoje, quando a gente olha para o volume, para a nossa balança comercial, 11 bilhões é importação. E a gente precisa escoar, porque, na verdade, o que gera emprego aqui, a gente está falando ali de uma população grande, acho que 115 mil, o último censo que eu tinha, 120 110, mil, por aí, né? De pessoas trabalhando no distrito para justamente consumir. Sim. Então, a resposta é, vejo como oportunidade, mas, ao mesmo tempo, se a gente não desenvolver uma rota para expedir material, pode ser que a gente não consiga gerar renda para a população. Entendi, né? entendi. E FLV? No caso do Grupo Nova Era, esse FLV, o Hortifruti, a turma vai conhecer aí. Temos sim alguns produtores rurais que você vai lá, tenta desenvolver, não é tão simples. Alguns não querem estar enfrentando todo esse desafio do varejo. Você tem que pegar uma rota, logística, carro refrigerado, mas o Grupo Nova Era tem essa iniciativa. O que dá para comprar aqui já, Miguel? Toda uma parte de folhagem, tá? Você consegue trazer alguma coisa? Alface, cheiro verde, couve, pimentinha, pimentão. Você tem aí uma gama de produtos aí. Já dá para... Dá. E a parte vem também de Boa Vista, que acaba sendo esse abastecimento. E tem peixe também, que vem de Boa Vista e de Rondônia. Legal. Tá? O tambaqui. Muito bom. Álvaro? Então, acho que é mais do que apagar incêndio, sai na frente quem tem previsibilidade, a gente falou ainda há pouco. Você gostou dessa palavra? Nossa, né? hoje eu estou abraçado você nessa palavra, né? Ela, Não sei porquê, hoje eu... Mas falando de previsibilidade, eu queria falar sobre a venda de ar-condicionados, de ventiladores, né? No momento tão quente que nós estamos vivendo, eu precisei comprar um ar-condicionado para o meu pai um tempo atrás, pesquisei e vários lugares... Ele tinha dado um ventilador para o pai dele, e ele quer não dar um upgrade tinha. agora no ar-condicionado. Não entendeu? consegui. Não, de fato eu consegui. Mas o preço mais elevado. E a minha pergunta é sobre isso. Como é que vocês se prepararam para a venda desses eletrodomésticos? Isso eu posso responder com mais calma aí, porque desde o ano passado fazendo esse projeto, o governo também mudou, né? Teve uma mudança no ar-condicionado, ele saiu de todo que era o on-off, que era o que tínhamos antes, vai para inverter. Todas as máquinas que vocês vão ver agora são inverters. Inclusive máquina de lavar roupa, tudo, né? Esse é um projeto que saiu ano passado, tem um prazo para você fazer e ele expirou ali no ano passado. Está em falta, gente, e os preços explodiram. Tá? Os ventiladores, a indústria conseguiu manter o preço. Ventilador manteve. Ventilador manteve, isso tem fábrica ainda no Brasil, tem muita máquina aqui. Aqueles... Como é que chama? Condicionador? Não, como é que chama aquele que é tipo um... Climatizador. O climatizador, né? Esse já não é tão usado, mas esse manteve. O ventilador, algumas indústrias brasileiras Circulador, né? Lembra do circulador? Existe ainda o circulador? Antigo, É o climatizador, né? É a mesma coisa. Tá. E aí tem algumas indústrias que já estão com algumas plantas aqui em Manaus, isso é legal também. E fica em Santa Catarina uma parte, né? Santa Catarina fica lá e conseguiram manter preço. Mas o ar-condicionado, gente, devido a todo o calor que também a região sudeste terrível, né, teve. São Paulo teve um clima típico, né? Um dia era frio, um dia era calor. Isso. O verão mais longo ali. Então isso teve uma demanda no Brasil. A própria China hoje não tem como ter essa capacidade de produção para atender todo. Então é um problema de produção, não é um problema de insumo. Capacidade, né? De capacidade produtiva capacidade mesmo. instalada, o consumo aumentou. O consumo aumentou e aí, demais. De novo, né? Acho que está conectado com as intempéries climáticas, com todo o poder aquisitivo. Assim, é um cenário muito mais complexo, mas, via de regra, a capacidade ela tem que se tornar um gargalo. Na verdade, desde a pandemia, quem trabalha com produção, manufatura, muitos componentes deixaram de existir ou deixaram de ser entregues porque, primeiro, alguns quiseram sair da China, reduzir a dependência da China, né? E aí você vai para um componente mais caro, e outros falaram, não vou entrar mais nessa linha. Existiu um período, em 2021,
que a Jeep ficou com 150 mil Jeeps parados, Parados. aguardando o chip condutor. Ou seja, tinha um motor, tinha um pneu, tinha tudo e não tinha um chip para ligar o computador de bordo. Imagina isso, essa dependência. Então, eu acho que está tendo uma mudança. Por isso que eu falo, nem tudo é perdido. O ser humano está aprendendo. Mais devagar do que deveria, eu acho, mas a gente está aprendendo. E motos vão ficar mais caras, talvez? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não, porque a moto vem na contramão. A Honda vem há pelo menos 5 ou 6 anos, a Honda e a Yamaha mantendo os volumes de produção. Claro que veio a pandemia, a crise política e econômica e, né, reduziu o consumo. Mas tem gente nova entrando no mercado, né? Tem moto elétrica entrando no mercado. Sim. Então, assim, tende a dar uma chacoalhada no mercado. E, assim, para moto, eu diria que o Brasil hoje, depois da China e da Índia, eu acho que não tem um país tão preparado, logisticamente falando, para moto, porque os contêineres, as carretas, as embalagens são específicas, a cubagem que você aproveita é ótima. Manaus, eu saludo, porque Manaus, do ponto de vista de manufatura de moto, a gente é referência. Sim. Né? Então, eu acho que no Brasil tende a ficar mais barato. Me ocorreu uma pergunta agora, eu não sei se é uma pergunta estúpida, mas eu vou fazer assim mesmo. O processo produtivo básico determinado hoje, pode ser que todas essas intempéries, esses problemas, possam criar, por força dessa circunstância, uma mudança nesse PPB, você acha? Eu acho que deveria. Deveria, né? Eu acho que então deveria. Não é tão idiota a minha pergunta. Não. Acho que deveria, porque... Vou dar um exemplo. Se a gente tem um problema climático, o que a gente vai fazer? A gente tem que pensar sempre no próximo passo. O que a gente vai fazer ano que vem ou daqui a 10 anos? A gente vai investir na indústria naval? Será que a gente tem que criar um PPB para a indústria naval? Ou para produzir carreta? Ou embarcações que possam navegar em rios mais rasos? A gente está falando hoje, tem parte do rio que está com um calado de 2 metros. É nada isso, né? É nada. Um navio... Caiaque encalha lá. Né? Então, assim, você precisa de 12 metros para navegar com um navio grande. Assim, e 12 metros com tudo dando muito certo. No limite, né? No limite. E já é arriscado você ter um banco de areia, um tronco. Né? Então, a gente vai precisar pensar em alguma coisa. É o luxo-frama, né? Exato. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já. A gente está falando sobre os desafios da logística na estiagem. Se você tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente, 92 código de área 981980632. A gente volta já. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab falando sobre os desafios da logística na estiagem amazônica. Você pode participar com a gente mandando um WhatsApp para o 92 código de área 981980632 ou acompanhando a gente pelo youtube.com/CBN Amazônia. Eu queria começar esse bloco, pessoal. Não sei se vocês concordam. Eu, Miguel e Arthur nos cotizamos e nós vamos dar uma condicional para o seu Álvaro. A gente resolveu. Sério? Vamos dar uma Nossa, muito obrigado. Que coitado, tá numa situação Com esse calor, com esse calor ele merece. Ele merece, coitadinho, suado, meu pai. Fale alguma coisa. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para ele, então, para minha mãe também. E trazer minha pergunta. Eu estava pensando há pouco na dicotomia, que é, no auge do nosso verão, o amazonense, sobretudo aqui em Manaus, tem experimentado curtir mais flutuantes no final de semana, né? E claro, com a estiagem, as pessoas acabam não indo flutuante, fica inviável. Mais uma curiosidade, o consumo no final de semana nos supermercados tende a ser maior do que durante a semana? Nessa época? Naturalmente, não. Primeiro, naturalmente, se já é maior, tenho a sensação que sim. E segundo, se também impacta esse fato das pessoas consumirem mais ou não no final de semana? Bom, isso aí é obrigação, né? Bom, hoje nós temos um CRM muito forte, tem mais de 1 milhão de pessoas no CRM, a gente consegue ver o hábito desse consumidor. Então, estou falando de uma boa parcela da população já passou por esse CRM, então a gente consegue ver isso. Nós temos aí picos dentro da semana. Parece que menos o Álvaro, que ele não compra condicionado. Temos aí a tendência que ele aumenta de quinta, sexta e sábado. São os dias de pico ali. Fora quando você tem aí sai o benefício, sai o salário da turma, o pessoal vai para o supermercado antes. Mas esse de quinta a sábado são os picos, tá? Sobre a questão de final de semana,
Hoje também há uma retração de consumo. Principalmente bebida alcoólica, você tem uma retração Eu ia de te consumo. perguntar sobre... Tá? Porque vocês têm uma tendência de ter um preço mais baixo no fim de semana ali, né? Também. E as promoções, não só pela promoção, mas você vê uma retração Brasil na bebida alcoólica. Ali, Mesmo de na cerveja? cerveja? Mesmo na É cerveja. mesmo? Na cerveja. Você tem qual percentual razão? disso? Tem. Hoje, de cabeça, eu não vou te dar, mas a gente está vendo isso. Mas participação chegava a ser 13 no meu caso, hoje eu estou com 11. Tem uns dois Entendi. tratamentos. Mas Mas por é qual a relevante razão isso, né? principal? Teve um aumento de preço, né? Tá. Aí vem toda a cadeia do alumínio, a latinha. Todo tipo de cerveja, tudo até vem. a cerveja das mais simples às mais... Todas, tá? E aí você pega, o final de semana você vê um poder de compra menor. O consumidor está indo mais vezes, comprando menos, tá, Menos, gente? né? Então, você tem um ticket médio menor hoje rodando aí, até pelo poder aquisitivo e a inflação que teve. Como vem um aumento muito forte, você acaba deixando de levar mais produtos, tá? Então, esse é um cenário hoje que vem acontecendo no nível Brasil. Você cresce aí em share, faturamento, e você cai em unidades vendidas. Tá? Deixa eu dar mais uma dúvida, se Claro. Duval pergunta. Você falou sobre o consumo da cerveja, mas há uma mudança de hábito? Esse consumidor está deixando de repente, comprar a cerveja para comprar um gin, para Não, comprar não, uma é água vodka? mesmo, água. Ou você está falando no geral de bebida alcoólica? Geral de Ou bebida água? alcoólica, tá? Geral de bebida Geral. alcoólica? E Vinho também? Vinho também Sobretudo aqui em Manaus, vinho né? teve Um pouco crescimento menos, né? porque era uma base muito baixa. É. Mas quando você fala de cerveja, teve um impacto muito desse preço. Tá? E quando você fala também do gin, o gin teve uma retração nos últimos meses aí. Ah, De venda. De venda Então ele também. não está voltou- substituindo uma coisa Não, por ele outra. voltou também ali pro uísque, tá? Falando de cenário Brasil, tá? A gente, não só Manaus, mas isso é um pouco do que teve que as indústrias passam esse número hoje, tá? Então o gin ficou um pouquinho de lado, voltaram os uísques, tá ali mais fortes, então tem esse cenário. Pergunta que não quer calar. O pãozinho que depende do trigo, pode ficar mais caro? Pãozinho francês? Ele já vem desde de muito tempo na Tá alta. crescendo, né? Você vê, se você tem um aumento na commodity lá do trigo, você já sente que vai impactar geral. E o trigo ele tem uma validade muito curta, você tem uma entrega um pouco mais prolongada, tem o risco de ter sim, tá, gente? Então, é mais que vai afetar aí na população, vamos dizer assim. É porque afeta, na verdade, ou você vai ter o aumento do custo para trazer, ou você vai ter o aumento do custo porque perdeu mais e de algum jeito tem que repassar porque a cadeia não suporta, né? Então, acho que é natural. TV pode ficar mais caro? Não, eu digo que TV, a gente pode esperar Black Friday, que temos surpresa, até pelo planejamento que fizeram, tá, Durval? Então, acho que todas aí, as grandes de Manaus, Pensaram nisso, né? pensaram, já pensam, né? E vai vir uma Black, com certeza, lá. Os estoques, como esse estoque está dentro de casa de todo mundo, né, das empresas, vai ter uma pressão também para tirar isso um pouco mais rápido, gente. Pronto. Acho que a gente precisava fazer um alerta com relação ao Black Friday, né? Nós tivemos um programa muito legal no ano passado sobre Eu o nem Black me lembro mais. Você não lembra? Não lembro. Nós tivemos um programa depois da Black Friday, em que nós fizemos a avaliação do que foi. Nós trouxemos alguém o do- Azuri. Pronto, O exato. Azuri Benzion. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair no descrédito, né? Para as pessoas entenderem que de fato há um benefício ali. Então a gente precisa fazer um bom trabalho no varejo no geral para isso, né? Uma pergunta que importa muito, a gente tem pouco tempo, mas eu queria perguntar do Arthur. Profissionais para a área logística, está precisando sempre? Sim, está precisando. Na verdade, em épocas de crise, é nessa hora que você precisa de mais gente. E eu acho que é uma máxima, pelo menos no nosso grupo, a gente tenta desenvolver liderança de todos os níveis, mas a gente percebe, até pela mudança geracional, né, a gente vê uma dificuldade porque as pessoas estão escolhendo estão escolhendo caminhos mais diferentes do que a gente está acostumado. Do que os tradicional. tradicionais, né? Isso. Inclusive o Polo vem sofrendo com isso, né? Então, assim, está sendo difícil manter e reter os talentos. E a gente está investindo muito em gente que não tem nenhum conhecimento. Por quê? Que está saindo fresco ali da escola, né? Porque aquela pessoa ela ainda não tem a opinião formada, mas a resposta é sim. Falta mão de obra. Via de regra, eu acho que o desafio do nosso país é desenvolver mão de obra de forma sustentável. Porque o Brasil, ele é referência. Se eu pegar qualquer função no Brasil e for para fora, uma pessoa no Brasil hoje, ela Está mais preparada, né? 3, 4 atividades muito facilmente, ela está acostumada com inflação. Legal Se isso. você pergunta de um comprador, eu falar de uma função que eu considero chave e universal, todo mundo tem. Tá. Um comprador ou na Europa, ou em Londres, ou nos Estados Unidos, o nosso comprador está acostumado com inflação, está acostumado a negociar com o fornecedor repassando o custo dele que ele recebeu de alguém, está acostumado com crise
Variações, né? Variação do imposto que pode mudar do dia para a noite. Então, assim, a nossa Câmbio, realidade... Exato. A nossa realidade, ela nos prepara muito mais do que alguém lá fora. Legal. Né? Mas a gente precisa desenvolver. E aí é um trabalho de casa nosso. Muito bom. Miguel, Arthur, queria agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente. Eu acho que foi um baita programa para a gente esclarecer um pouco para a população, né? Que tem muita gente também que está desesperado, né? E pelo que o Miguel falou, a maioria da gente se prepararam, minimamente aí para não faltar o básico, né? Eu queria muito poder trazer também drogarias aqui, mas a gente acabou que não tinha espaço para a gente fazer isso. Mas eu espero que não falte remédio também, porque é uma coisa estratégica, sobretudo para hospitais e tudo mais. Miguel, muito obrigado, viu? Sucesso lá para o Grupo Nova Era, sempre. Álvaro, obrigado também. O cupom do pai dele vai sair. Por favor. Vou fazer um cupomzinho. Mas é de ar-condicionado. Meu pai agradece. De 9 mil, provavelmente. Não, tá bom também. Mas obrigado, gente. Estamos aqui trabalhando para poder dar essa segurança também. Não adianta alarmar. Claro, exato. Os portos Sim, estão aqui, se prepararam bem. Vamos ver a parte aí governamental, que deve ter algum tipo de ajuda. Sim. E sempre as adversidades vão dando mais caixa para que a gente possa ter soluções inovadoras aí para o futuro. Queria né? até aproveitar para parabenizar que eu vi no pátio algumas iniciativas de vocês priorizando a turma do Sul, né? Com alguns produtos do Sul, né? Tivemos isso Legal. também. Foi uma iniciativa que teve no pátio, teve no Grupo Nova Era. Todo o canal que nós estamos presentes, nós fizemos isso também. Faz parte do grupo, tá? Em nome do Marcelo Gastaldi, seu Luiz Gastaldi. É um pensamento deles ter esse retorno para a sociedade, para a população amazonense também. Muito bom, parabéns mesmo, obrigado. Arthur, muito obrigado, viu? Prazer em reencontrá-lo aqui, Legal. né? Obrigado, Val, pelo tempo aí, obrigado pelo convite, obrigado, Álvaro, pelas perguntas, obrigado pela oportunidade. Alguma recomendação? Planejamento. Planejamento. No final do dia, tudo se resume a planejamento, porque o recurso, às vezes, a gente até tem, só que a gente não quer aplicar ou a gente não está disposto a abrir mão daquele recurso naquele momento, Exato. planejamento, né? Acho Muito que, bom. diante do passado, estamos melhor do que estávamos, mas ainda Bom. tem um caminho longo a percorrer aí. Eu saí um pouco menos preocupado. Que E você, bacana, Álvaro? né? Também gostei. Acho que é um olhar, se não otimista, pelo menos não tão pessimista. Já é bom. Obrigado, viu, Álvaro? Brigadíssimo. Deixa eu mandar um beijo para a Sui aqui, que está nos acompanhando. Deixar um beijo no nosso ouvinte e dizer que hoje à noite eu vou estar tocando numa casa de vinho. Entendi. Saiba lá no meu Instagram, @AlvaroSanches. Tá certo, muito Um bom. pouquinho de MPB, bossa, até lá. Cheio de bossa esse Álvaro. Cheio de né? bossa. Meus queridos amigos, muito obrigado pela audiência de sempre. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje com a gerência executiva de Daniele Pires e os trabalhos técnicos de Fabrício Costa. CBN Lab.